O tema da minha mensagem é interessados. Eu vou mostrar a vocês hoje algumas pessoas que procuraram ou tiveram um encontro com Jesus. Vou mostrar a vocês o que fez com que essas pessoas o buscassem ou tivessem um encontro com Ele. E mais do que isso, nós vamos ver como a história de cada um terminou. Minha proposta hoje é fazer com que você nunca tente colocar Deus numa caixa. Todas as vezes que você tentar criar um padrão único para Deus se encontrar com pessoas, ou tentar estabelecer uma única forma dele agir, o que você está tentando fazer para Deus é uma caixa, um ambiente onde você o limite, onde ele precisa fazer e só fará segundo o modelo que você aprendeu, aquilo que você conseguiu acessar, e é muito maior do que isso. Então preste atenção, vai ser rapidinho, eu vou ler bastante, mas vou falar pouco, vou mostrar o texto duas vezes. Primeiro eu só quero mostrar a vocês, aqueles que se interessaram, ou que precisavam ter um encontro com Jesus. Coloca para mim primeiro, João capítulo 3, verso 1. João 3:1, hoje eu vou precisar bastante aí, tá bom? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, preste atenção, olha para mim. O primeiro interessado a encontrar-se com Jesus foi Nicodemos. Eu quero começar usando o exemplo dele. Lembra, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um mestre, certo? E ele então vai procurar Jesus. Ele é o primeiro interessado a ter um encontro com Jesus. O que ele é? Ele é um mestre entre os judeus. O próprio Jesus chama assim. O segundo interessado a ter um encontro com Jesus está em Lucas 18:18. Lucas, certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a história do jovem rico, um menino ou um rapaz, um moço, um jovem, que procura Jesus. Ele está interessado em ter um encontro com Jesus, indagar Jesus a respeito de algumas coisas. Esse é o segundo interessado que eu quero apresentar a você. Primeiro lhe apresentei um mestre, Nicodemos. Agora eu te apresento um jovem rico que procura Jesus, interessado em obter dele algumas informações. Lucas capítulo 23, verso 42, é o terceiro interessado. Lucas 23, 42. Travou? Não. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Preste atenção, o terceiro interessado é o ladrão que está à direita de Jesus. Ele está tendo uma conversa com Jesus no momento difícil de sua vida. Ele não é um mestre como Nicodemos, ele não é um jovem rico como o rapaz, ele é um ladrão. Eu não sei o que a vida o reservou para que ele caminhasse naquela direção, mas ele está extremamente interessado em alguém que está do seu lado. Ele é o terceiro. O quarto, João capítulo 4, verso 20, são 6. João 4, 20. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar.
Nós temos agora uma mulher que aparentemente inicia essa história de uma forma desinteressada. Ela não está nem muito interessada na abordagem de Jesus. Mas quando Jesus começa a conversar com ela, ela se sente atraída pela mensagem. E nessa mensagem, ela começa a falar de seu ambiente de criação, de seu modelo mental, no que ela foi instruída, no que ela acredita, no que ela aprendeu de seus pais. A conversa se torna extremamente interessante. Essa é o quarto exemplo. O quinto interessado é Lucas 17:12. Lucas 17:12. Ao entrar numa aldeia, saiu ao encontro 10 leprosos. Agora é um ambiente coletivo. 10 leprosos, eles estão unidos, certo? Pela doença que carregam. Estão estabelecendo um relacionamento de afinidade, já que não podem manter um relacionamento com outras pessoas, por serem considerados impuros, trazendo em si uma doença contagiosa. Eles montam um grupo, onde estão unidos por afinidades. Qual é a afinidade que eles têm? A doença, a lepra. Isso os aproximam, já que não tem como se relacionar com outras pessoas. E juntos, os 10 resolvem buscar Jesus, estão interessados em alguma coisa. O que eles querem de Jesus, nós já vamos ver. Lucas capítulo 19, verso 3. 19:3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Esse também é um homem rico, chamado Zaqueu, cobrador de impostos, morador, certo, da cidade de Jericó. Ele está interessado em ver Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Bom, vamos dar uma olhadinha nisso e vamos tentar entender por que essas 6 pessoas procuraram Jesus. Vamos ver que o propósito da procura é diferente. Vamos ver que o que eles vão receber deste encontro, certo? É algo bem interessante, mas o resultado final desses encontros, eles são bem diferentes. Se você observar com cuidado, o motivo pelo qual Nicodemos procura Jesus, você vai encontrar confusão na mente desse mestre. Ele é um mestre entre os judeus, que começa a ficar confuso entre o que as pessoas estão dizendo para ele e entre o que ele está vendo em Jesus. As pessoas estão dizendo que Jesus é um falso profeta. As pessoas estão dizendo que Jesus utiliza a autoridade do inferno para ter aquele poder. Nicodemos conhece muito bem o Velho Testamento, as Escrituras, e ele começa a ficar confuso. E é essa confusão que faz com que Nicodemos procure Jesus. Se você olhar, ele está muito confuso durante o diálogo. Jesus começa a usar, uma forma de conversar com ele que ele não consegue entender. Quando você olha Lucas 18, você vai ver que, ao contrário de Nicodemos, o jovem rico carrega uma certeza. Na mente do jovem rico não há uma confusão. Apesar dele fazer uma pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele sabe que no ambiente cujo qual ele está inserido e foi treinado, a obediência é praticamente a meritocracia para ser salvo. A obediência é regada com o sacrifício. Talvez por isso ele aborde Jesus, chamando Jesus de bom. E Jesus, entendendo que esse adjetivo não refere-se a ele, mas
ao próprio jovem, Jesus diz: por que me chamas bom? Bom não há ninguém, a não ser Deus. O jovem carrega consigo a certeza de um modelo que mudou, mas ele ainda não consegue entender. Também há nele um pouco de confusão. Ele não consegue entender direito, e é isso que faz com que ele procure Jesus, a ausência de uma clareza num assunto que ele trata com tanta reverência, que é a vida eterna. Agora nós vamos para o terceiro interessado, o ladrão da cruz. O que ele tem? Urgência. Seu tempo acabou. Para o ladrão não dá mais para esperar. O interesse dele é resolver algo que para ele já está selado. Você vê que a frase dele não tem nada a ver mais com vida terrena. Ele não pede para Jesus livrá-lo da cruz. Quando você olha para ele, ele sabe, o interesse dele é urgente, é imediato. Por isso ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ou seja, eu tenho certeza de que eu vou morrer. O que eu tenho nesse encontro é urgência. Esse é o padrão do terceiro interessado. Quando nós olhamos para a samaritana, a quarta que eu usei, ela diz: nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local de adoração é Jerusalém. Nós temos um problema teológico. Nós olhamos aqui que essa mulher está tendo um confronto entre o que ela está recebendo agora e o que ela recebeu desde nova. Foi esse ambiente, ou nesse ambiente, que ela se interessa. Quando ela começa a ver que aquele que está conversando com ela é profeta, faz com que ela pense num ambiente de adoração. No quarto, nós temos um conflito de duas informações. No quinto, nós temos 10 leprosos. Eles procuram Jesus e todos 10 ficam curados, mas apenas um volta. Nós temos aqui um interesse claro nesse encontro, de apenas receber daquele que nós procuramos coisa para essa terra. O interesse é ficar curado, é só isso. No quinto, nós temos Zaqueu. O que ele procura? Ele está interessado em ver Jesus. Por quê? Porque ele está curioso, ele quer apenas ver. É a única coisa que ele quer. Ele não espera nada mais daquele ambiente. O que faz Nicodemos, ou o que faz Zaqueu procurar, é a curiosidade. Então nós temos aqui a necessidade do esclarecimento de Nicodemos. Nós temos a certeza e a meritocracia vista deste jovem que quer apenas a validação. Nós temos a urgência do ladrão. Nós temos o conflito teológico da samaritana, o interesse imediato e superficial dos leprosos e a curiosidade do Zaqueu. Já deu para notar que pessoas procuram Jesus, procuram uma igreja por diversos motivos. Algumas estão curiosas, outras estão conflitantes, outras estão vivendo um momento de emergência, outras estão pautadas apenas em seus interesses imediatos. É uma porta de emprego, certo? É alguma coisa que vai beneficiá-la neste mundo. Mas o mais importante de todos esses encontros é entender como eles terminaram.
É importante nós olharmos como todas essas histórias acabaram, porque talvez a nossa história possa terminar como uma delas. Se usarmos essa história, ou uma dessas histórias, e avaliarmos, nós vamos descobrir como as coisas podem acontecer com cada um de nós e pararmos de usar o nosso modelo para avaliar os outros, para cobrarmos dos outros, ou para desejarmos que aconteça na nossa vida a mesma coisa que aconteceu na vida do outro. O outro pode até nos servir de modelo, apenas para que entendamos que Deus tem poder para fazer, mas a maneira que Ele vai fazer na minha vida, não necessariamente é a mesma que vai fazer na vida do Osias, é no mesmo tempo. Então vamos observar Nicodemos primeiro. Preste atenção, porque a história de Nicodemos é uma história de etapas. Nós vemos 3 vezes a história de Nicodemos passar no Evangelho de João. O primeiro eu já li com você, João 3, verso 2, ele foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele está confuso. O que as pessoas falam do Senhor não daria ao Senhor o poder que o Senhor tem. Ele está confuso. Quando olhamos para ele, não há uma certeza. A conversa termina meio que sem pé, sem cabeça. Parece que Nicodemos sai da presença de Jesus e nada aconteceu. Mas quando nós olhamos, e coloque para mim aí, o capítulo 7, o verso 50, ainda de João, é a segunda vez que Nicodemos aparece. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso você é da Galileia, ô Nicodemos? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Verso 53, e cada um foi para a sua. Todas as vezes, ou a grande maioria das vezes que você vê a história do Nicodemos, sempre parece que terminou como se nada acontecesse. Sabe aquele culto que parece que você volta do mesmo jeito para casa? Que você trouxe o visitante, mas que nada aconteceu? Que você não esperava que fosse daquele jeito? Você esperava que Deus levantasse um profeta, uma profecia, que ele fosse tocado no momento do louvor, que a palavra criasse nele uma sensação extraordinária, momentânea, e só que tem gente que não é assim que acontece. As coisas estão acontecendo na vida de Nicodemos, é verdade, mas elas estão acontecendo por etapas. O primeiro encontro foi cheio de medo, às escuras, sozinho, ele, Jesus, ele não queria ser visto. Capítulo 7, verso 50, ele está no meio do seu grupo, e quando ele vê seu grupo acusar Jesus, ele tenta defender Jesus, dizendo: porventura nossa lei acusa um homem sem conhecer direito, mas a pressão era muito grande sobre ele. Os homens disseram: o que é Nicodemos? Vai examinar as escrituras e ver se alguém surgiu da Galileia. Nenhum profeta surgiu da Galileia. Eles não sabiam nada de Jesus, porque Jesus não nasce na Galileia, ele nasce na Judeia. Mas Nicodemos não está forte o suficiente, não está preparado o suficiente ainda para enfrentar, não a nível de conhecimento. Mas nós vemos já alguém que troca a noite pelo dia, troca a particularidade, ou o particular dele com Jesus, mas agora enfrentando alguns. Mas no capítulo 19 ainda de João, verso 39, coloca para mim, nós vamos encontrar
E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Preste atenção. Nicodemos, ele vai acompanhar José de Arimateia. É a terceira aparição. Agora ele vai criar um sério problema para si. Ele vai reverenciar Jesus. No ambiente cujo qual ele está inserido, provavelmente ele perdeu o prestígio, ele perdeu a admiração, ele perdeu muita coisa com este ato. Porém, é a terceira vez que ele aparece, e Nicodemos é exatamente a exposição de alguém que muda de forma paulatina. Que nós vamos ter que conviver com pessoas que vão mudar de forma vagarosa, um pouco mais lenta, por etapas. Seria legal se todo mundo mudasse instantaneamente, mas não muda. Não é assim que funciona. Algumas pessoas vão levar um pouco mais de tempo, vão ter um pouco mais de vergonha, vão ter um pouco mais de insegurança. Se você observar o ambiente que esse cara está, é diferente dos demais. Às vezes nós não sabemos que ambiente a pessoa sai daqui e vai viver lá fora. Qual é seu ambiente de trabalho? O que ela escuta o tempo inteiro? O que ela ouve o tempo inteiro? Que tipo de lar ela está inserida? Então, se nós vamos lidar com gente, todos aqui estão interessados em Jesus, mas nem todos eles vão ter o mesmo resultado. Para Nicodemos, o que vemos no final da história, uma mudança vagarosa, lenta, mas crescente. Mas vamos ver o jovem rico. Preste atenção. Capítulo 18 de Lucas, verso 23. Ele estava interessado em Jesus. Ele foi procurar Jesus, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Preste atenção. Ele também estava interessado. Mas quando Jesus apresentou para o jovem rico o modelo, ele não gostou. O interesse, ele foi perdido. O texto diz, quando Jesus diz: vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue, ele se entristeceu, porque era muito rico. E o fim dessa história que nós vemos, deste encontro, apesar do interesse que ele tinha no começo, ele se perdeu no processo. No processo, quando ele começou a descobrir como as regras funcionavam, como é que funcionava a doutrina, como as coisas, né? Quando ele descobre que precisa casar para fazer sexo, quando ele precisa descobrir, certo, os padrões morais, aí o interesse de algumas pessoas se perdem, e ele vai embora. Ele vai embora rico, é verdade. Ele continua rico, porém ele vai embora perdido. Pessoas procuram Jesus, pessoas procuram a igreja, mas quando elas descobrem o padrão, elas podem descobrir que não é um padrão para elas. Elas podem perder o interesse de prosseguir e desejar ir embora, ou pior, pode desejar que o sistema, certo, abra uma brecha para que ela seja inserida. Nós precisamos ter o cuidado com isso. Se nós não tomarmos um cuidado, nós começamos a abrir concessões para coisas que não têm concessões. Quando o jovem resolve ir embora,
Talvez você é um evangelista, talvez eu, pesaroso, tentaria explicar: calma, cara, fica por aqui, continua na igreja, não desvia não. Jesus não fez nada. Jesus apresentou para ele e disse para ele: você está interessado? Estou. Então tá bom, querido, então você vai lá e faz assim, 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 assim. Ele falou: eu não vou. Então Jesus disse: então não vai andar comigo. Aqui nós temos um padrão e eu não vou baixar a régua, diminuir. Então este encontro terminou com o cara cheio da grana, porém sem Jesus. Vamos para o terceiro? Lucas capítulo 23, verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estarás comigo no... Tem gente que só vai receber Jesus e morrer. No leito de morte vai morrer e acabou. Está aí um modelo. Ele sabia que não tinha mais oportunidade para ele. Ele foi lá e falou com Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino? Jesus disse: em verdade lhe digo que hoje. Está aqui um modelo importantíssimo. Eu aprendi uma coisa: quando você vê que alguém não quer mudar, quando você vê um jovem rico, aquele que não quer, pelo menos no momento, por favor, apresente a ele o endereço da salvação. Diga para ele quem salva. E sua oração, já que não funcionou para que ele mudasse, porque tem o livre-arbítrio dele, que tal você passar a orar para que Deus dê a ele uma morte lenta, para que ele consiga encontrar um endereço? Porque tem gente que vai encontrar com Jesus no leito de morte e vai morrer, não adianta. Vem para a igreja para procurar a cura de um câncer. Ele pode curar o câncer, sim ou não? Mas tem muita gente que vai receber Jesus durante o câncer e depois vai morrer. Porque esse é um modelo que existe para algumas pessoas que estão interessadas, e a Bíblia está aqui dizendo: ele se interessou, tudo bem, então vamos embora. Jesus poderia tirá-lo da cruz, sim ou não? Mas não tirou. É um modelo. Então, por favor, quando você estiver orando por alguém, creia e lute com todas as suas forças para que o milagre aconteça, para que as coisas aconteçam, porque você não sabe o desfecho. Mas se a resposta for não, levante a cabeça e continue vivendo, acabou. É assim que funciona. Este indivíduo, ele foi salvo, porém ele morreu. E pronto. Vamos ver o desfecho do quarto encontro? João capítulo 4, verso 28. João 4, 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, disse o quê? Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Preste atenção. Eu gosto dessa história porque ele é um encontro onde Jesus vai mostrar para esta mulher quem ela é. Vai fazer ela dar uma olhada na sua realidade. Ela olha para si mesmo. Jesus expõe ela, não no meio de todos, é uma conversa em particular, mas ela é alguém que o final dessa história vai precisar encarar a sua realidade, olhar para si mesmo e dizer: esse estilo não é mais para mim. O encontro desta mulher é um encontro que faz com que uma transformada siga transformando. Esse é o desfecho. Ela sai dali
deixando o cântaro para trás. Corre à cidade e diz aos homens: venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Eu estou achando que este homem é o Messias. Quando essa mulher entra nesse conflito teológico, meus pais me ensinaram que era desse jeito, e agora eu estou tendo um encontro com o Senhor, e o Senhor está me dizendo que é desse jeito. É desse jeito aqui, ou é desse jeito aqui? Jesus diz: querida, ora vem, que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando você começa a olhar isso, você vê o que essa transformação faz nela. O cântaro deixado à beira do poço, na verdade é um sinal para dizer a Cristo e a todos os demais: primeiro, se vocês quiserem água, pode usar o meu cântaro, e segundo, já já eu volto para buscar o cântaro. O que eles não sabem é que ela não vem só buscar o cântaro, ela foi buscar gente que tinha sede como ela. Você consegue entender isso? Tem pessoas que assim que converte, já vai atrás de todo mundo, vira uns evangelistas, chama pai, mãe, parente, chama todo mundo. Você conhece alguém assim? Parece que fica futucando, é até chato. Encontrei Jesus, vamos embora, você vai para o inferno, vai para o inferno. Olha, encontrei Jesus. Pois é, me parece que é a história dela. Ela foi alguém que a história termina com uma transformada que segue mas preste atenção no quinto exemplo. Coloca para mim Lucas 17:17. Vamos ver agora os 10 interessados, os 10 leprosos. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Presta atenção como essa história terminou. Quantos estavam procurando a cura, interessados e procurando Jesus? Quantos? Quantos foram que voltaram? E Jesus disse: vai, a tua fé te... Quantos foram curados? Quantos? Quantos foram salvos? 1. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que tem gente que vem para a igreja só para receber, interessado nas bênçãos. Qual que eu vou ganhar? Entendeu? Porta de emprego, carro novo, marido transformado, filho no caminho. E depois desce as escadas e vai para o inferno. Curado. Sim, o diabo quer pessoas com saúde no inferno para aguentar a pressão, deve ser. Preste atenção, tem muita gente para a igreja, e nós como pastores, obreiros, a gente precisa saber quem eles são, porque tem uma turma que perturba. Só está afim mesmo, só está afim. Tem gente que vem, recebe, vem, faz a campanha, fica curado e vai, nunca mais volta, até ficar doente de novo. Aí vem de novo, porque Jesus para ele é um utilitário. Então Jesus falou para não sei se perguntou o leproso ou os discípulos, que eu acho que ele perguntou os discípulos. E aí, rapaziada, quantos foram? Não foram 10? Cadê os 9? Só esse cara voltou? Então, meu filho, além de curado, você vai ser salvo, porque tem algo mais importante que as coisas materiais. Então aprenda isso. E as estatísticas são sempre muito baixas. 10%. Não é isso? Não é isso? 10% de 10, quanto é? Quanto? Vamos lá, gente, matemática.
Onde aí a cabeça? Vamos lá. Quanto? Isso. O que indica que o número costuma ser pequeno. Certo? Mas dá uma olhada no 6. Lucas 19, 9. Então Jesus lhe disse, o que ele disse? Hoje houve salvação nesta, pois também este é o Zaqueu. Ele procurou Jesus porque estava o quê? Você lembra? Ele estava o quê? Ele só queria dar uma olhar, mas ele teve um encontro com Jesus, sim ou não? Sim. E agora Jesus está na casa dele. Ele era rico? Sim ou não? Ele era rico? Continuou rico? E foi salvo? O jovem continuou rico? Mas foi salvo? O Zaqueu continuou rico? E foi salvo? Isso, eu estou dando a informação daquele momento. Se o jovem encontrou lá na frente, eu não tenho base para falar disso. Só estou te mostrando aqui motivos cujos quais a necessidade de esclarecimento do Nicodemos, a confirmação e a meritocracia de achar. Eu estou cansado de andar na rua e ver gente me dizendo: ô pastor, peraí, pô, eu ando na linha, ando direitinho, não precisa estar na igreja. Aliás, na igreja tem gente muito pior do que eu. Já viu alguém falar assim? Eu acho interessante como é que as pessoas pegam por parâmetro. Só os crentes ruins. Só pode ser o Satanás. Ninguém fala assim: eu não estou na igreja porque eu não consigo ser igual fulano, que é gente boa, paga todo mundo, vai para o céu, está do lado dele, me constrange. Ninguém fala isso. O que eles escolhem? Os cabritos do rebanho. Pastor, vou falar com o senhor não conhece quem está lá não, tá? Aqui fora eu sou muito mais crente do que quem está lá dentro. A minha vontade é falar: então vá para o inferno, você e ele, e vocês que discutam naquele ambiente quentinho. Pare de pegar os exemplos ruins, certo? Então você tem que entender uma coisa: tem gente que é urgente, meu filho, você vai morrer amanhã, entendeu? Não assusta não, que morre mesmo. Pastor, tá, profecia nada, não sou profeta do caos. Todo mundo que está vivo morre. Ou isso é novidade para alguém? Alguém te avisou o dia que você vai morrer? É lógico que não. Então você pode morrer, sim ou não? Então tem urgência. Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Alguém hoje grita lá em cima: 3.417, era tu. Aí amanhã chega a notícia: nossa, o Zia morreu. Zia, você já viu a felicidade que vão ficar. Não, meu irmão, eu posso brincar desse jeito, tá certo? Você pode procurar por conflito teológico, tá certo? Seu interesse pode ser imediato e superficial, pode ser por curiosidade,